Queridos, neste momento vamos trazer a palavra de Deus ao seu coração nesta hora. E queremos convidá-lo para lermos a palavra hoje no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21. Aonde você estiver, pode ler a palavra comigo, tá bom? Apocalipse, capítulo de número 21, e versículo de número 10 e versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor, em Apocalipse capítulo 21, versículo 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: venha, vou mostrar-lhe a noiva, a esposa do Cordeiro. E ele me levou no espírito a uma grande e elevada montanha e me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, Queridos, de uma forma bem objetiva, nós gostaríamos de trazer nesta noite uma palavra de Deus para o nosso coração, para você que está me ouvindo aí, baseado no tema uma igreja glorificada. Apocalipse, ele nos traz uma teologia para o futuro, mas uma revelação de Deus para o presente da igreja. E todas as vezes que nós estudamos o livro de Apocalipse, nós imaginamos somente o futuro, mas nós precisamos entender que em Apocalipse nós encontramos a vontade de Deus para o presente da igreja. E o livro de Apocalipse também é um livro muito figurado, e muitas figuras reveladas aqui em Apocalipse têm a ver exatamente com a igreja do Senhor Jesus. Quando nós lemos no livro de Apocalipse, no capítulo de número 17, versículo 1 ao 3, João, ele é convidado a presenciar a queda da grande meretriz de Babilônia, da cidade do pecado. É certo que Babilônia aqui, a grande prostituta, ela faz referência a vários impérios mundiais que houvera, mas sobretudo faz referência à igreja que se desviou da verdade, a igreja que entrou ao período negro e a igreja que levou as pessoas ao engano. Os líderes e os apóstolos desta igreja desviaram os fiéis em vez da verdade para a mentira. Mas nesse mesmo livro de Apocalipse, quando chega no capítulo de número 21 e versículo de número 9 e 10, João, ele é convidado agora não mais para ver a queda da meretriz, mas para ver a grande cidade de Jerusalém. E quando nós olhamos aqui nesta visão de João, ele não está se referindo a Jerusalém como capital da nação de Israel, mas ele está se referindo a Jerusalém como a cidade espiritual de Deus, a cidade eterna, a noiva, a própria noiva do Cordeiro. A palavra cidade de Jerusalém, a nova Jerusalém, é uma total referência à noiva do Cordeiro, à igreja de Jesus, a igreja glorificada. Interessante que nesse mesmo texto, ele diz que esta noiva, ela desce dos céus. E aí nós observamos que a escolha deste povo, a escolha da igreja, como segundo ensinou o apóstolo Paulo, que nós somos um povo escolhido, nós temos uma escolha soberana de Deus, é algo que veio dos céus para nós, é algo que brotou do coração de Deus. Logo, a noiva, a igreja, é um projeto que nasceu no coração de Deus, que veio da vontade de Deus, que fluiu dos céus para com a terra. Queridos, nós observamos que João veio e contempla o esplendor da nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. João, Apocalipse capítulo 21, versículo de número 9. Interessante que o apóstolo
ele fala sobre seu fundamento, suas muralhas, suas portas, suas praças e seus habitantes. E nós vamos começar a analisar os aspectos espirituais e morais desta cidade espiritual, desta igreja glorificada, desta Nova Jerusalém. Em primeiro lugar, ele diz que a Nova Jerusalém, ela é bonita por fora e ela reflete a glória de Deus. Quando João tentou descrever a glória da cidade, ele diz que a única coisa que pôde fazer foi falar em termos de pedras preciosas. Ele diz que esta noiva, ela está descrita em relação à manifestação da glória de Deus. A glória de Deus habitava no Santo dos Santos, no tabernáculo, no templo. Agora a glória de Deus habita na igreja do Senhor Jesus. Quando nós fazemos uma comparação, Diácono Roberto, entre a lua e o sol, nós sabemos que a lua reflete a glória ou a luz do sol. E quando nós fazemos essa mesma metáfora entre Deus e a igreja, nós entendemos que a igreja ela reflete a glória de Deus. Esta glória que estava limitada ao tabernáculo, esta glória que existia um véu que separava o povo desta glória, que era representada pela arca do concerto, que era de madeira de acácia e revestida de ouro, e sobre ela estava 2 querubins. Então esse véu separava. Agora João, ele mostra de uma forma clara que esta glória, que este Shekinah, que esta manifestação, esta beleza sobrenatural de Deus, agora é revelada na igreja glorificada. Por isso, irmãos, a igreja é algo belo. A igreja, segundo o sábio, quando escreveu o livro de Cantares, ele diz que ela é formosa como o sol da justiça, que é preparada como um exército com bandeira nas mãos para a batalha. A igreja, ela é de vestes limpas, de vestes alvas. A igreja, ela é bela, ela é formidável, ela é desejável, ela tem a luz que ilumina o mundo. Interessante que nós vivemos em uma época que as pessoas tentam manchar a beleza da igreja, que tenta mistificar a igreja, que tenta politizar a igreja e que tenta desviar a igreja da verdade. Mas João diz que a noiva, ela é aquela que reflete a glória de Deus. Ela manifesta o Shekinah de Deus para as nações. Quando as pessoas querem conhecer Deus, quando as pessoas querem ter uma intimidade com Deus, elas procuram a igreja. Não há como ter intimidade com Deus sem estar associado à igreja. Não há como conhecer a glória de Deus se não for igreja. João diz que a igreja, ela é bela e ela reflete a glória do seu esposo, a glória do noivo. Em segundo lugar, quando João descreve a noiva, ele diz que a noiva, ela não é só bela por fora. A noiva, a Nova Jerusalém, a cidade espiritual, ela é bonita por dentro também. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, no capítulo de número 21, versículo 19 e 20, que esta noiva, que esta cidade, ela tem nos seus fundamentos pedras preciosas. Você imagine, Roberto, que quando você constrói um prédio, você no fundamento só coloca concreto, só coloca pedras, né? Pedras grosseiras, e você se preocupa de mostrar somente nas vitrines a beleza. Mas João diz que esta cidade espiritual, o fundamento dela era feito de pedras preciosas. Havia beleza, riqueza, resplendor no seu interior. E o que é que a gente observa nisto em que João está nos ensinando? É que a igreja, ela não é de embalagem, de aparência, ela não parece que é bonita, ela não parece que é santa,
ela não parece que é o caminho, a proposta de mudança para o mundo em termos de comunidade. A igreja, ela não vive de aparência, ela não é bela a partir dos seus muros, mas a igreja, ela é bela por dentro, ela não tem nada que esconder, ela é transparente. A igreja não esconde, a igreja não vive colocando debaixo do tapete os seus erros. A igreja, ela está firmada internamente em pedras preciosas. Ela é bonita por fora, mas a igreja também é bonita por dentro. É por isso que a igreja trata os pecadores, é por isso que a igreja trata aqueles que erram alvo, que pecam. E a igreja não passa a mão por cima, ela não esconde, ela não coloca debaixo do tapete o erro dos seus membros, ela não coloca debaixo do tapete a mal conduta das pessoas, porque a igreja tem um compromisso de externamente refletir a glória, mas ela tem um compromisso de ser bonita por dentro, na comunhão, na relação com os membros, nas decisões, na área administrativa. A igreja tem pedras preciosas nos muros, mas a igreja também, ela tem pedras preciosas na base, nos fundamentos, naquilo que a sustenta. Tem igreja por aí que diz assim: venha como está e continue como está. Igrejas que têm descaracterizado o que verdadeiramente a Bíblia revela em relação à noiva do Cordeiro. E aonde nós vamos parar com essa qualidade de evangelho que as pessoas estão vendendo? Aonde nós vamos parar com esta qualidade de evangelho em que as pessoas só estão preocupadas com a fachada e não estão preocupadas com a vida interna da igreja? E aí a palavra de Deus nos mostra, segundo a visão de João, que a igreja, ela tinha nos seus fundamentos pérolas, pedras preciosas. Ela era bonita na fachada, mas era bonita também nas suas bases. Em terceiro lugar, João diz que esta cidade, a Nova Jerusalém, a igreja, uma representação literária, uma comparação clara em relação à noiva do Cordeiro. João diz que esta noiva, a Nova Jerusalém, ela é aberta a todos. Observe a palavra, ela é aberta a todos. A igreja não age com acepção de pessoas. Não existe igreja para brancos e para pretos. Não existe igreja para brasileiros e para americanos. A igreja não privilegia uma raça, uma nação, independente da sua língua, do seu estado social ou da sua localização geográfica. João diz que a noiva, ela tem portas para tudo que é lado. Eram 12 portas, eram muitas portas. E quando se fala da Nova Jerusalém, com tantas portas, significa de uma igreja aberta para todos, para brancos, para negros, uma igreja em que João diz que ela foi visto diante do Senhor todos os povos, de todas as tribos, povos, línguas e nações. Não trabalha com acepção de pessoas. A igreja não discrimina pobres e ricos, doutores e analfabetos, religiosos, ateus, homens ou mulheres. A igreja do Senhor Jesus está pronta para acolher a todos, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que tem muita gente frustrada, esquecida, traumatizada, doente, e que precisa muito de uma igreja de portas abertas, de uma igreja acolhedora para curar, para tratar, para restaurar as pessoas. Por isso João, ele diz que esta igreja, a igreja de Jesus, a verdadeira igreja, a igreja que vive segundo a teologia do Apocalipse, é uma igreja que tem portas e portas abertas para todos, para restaurar. Quando os fariseus quiseram fechar as portas do evangelho, quando os fariseus quiseram discriminar quem deveria ir para os céus e quem não deveria ir para os céus, quando os fariseus quiseram estabelecer limites para os que seriam alcançados ou não para o evangelho, Jesus quebrou todos esses protocolos
E ele disse assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E tomai sobre si o meu jugo, porque é suave, e o meu fardo também. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Quando João também fala sobre esta cidade, sobre esta noiva, ele fala de uma nova Jerusalém aberta a todos, mas não aberta a tudo. Observe que João, quando descreve a cidade, Roberto, ele diz que a cidade tinha 12 portas, mas ele diz que a cidade tinha muralhas, e eram muralhas altas. As muralhas falam sobre a proteção e segurança, Apocalipse capítulo 21 e versículo 13. E portas abertas, capítulo 21, versículo 25, portas abertas para todos. Mas muralhas, para que essas muralhas nos protejam de quê, pastor? Do pecado. Interessante que quando João fala das portas dessa cidade, ele diz que em cada porta, Apocalipse capítulo 21, versículo 12, ele diz que em cada porta havia um anjo. Quando nós falamos que a igreja, ela é uma igreja de portas abertas, nós não estamos dizendo que ela está escancarada para o pecado. Nós estamos dizendo que ela está aberta para acolher gregos, mulheres, homens, ricos, pobres, que se arrependam dos seus pecados e que queiram ser tratados pela igreja e que queiram ser tratados à luz da palavra de Deus. Esse anjo que João viu lá, em cada porta, das 12 portas, é para não deixar entrar pecado. A igreja é santa, a igreja é sem ruga, sem mácula, a igreja não é um produto qualquer, a igreja não é isso que estão vendendo por aí, centro de dança de forró, venha como está e permaneça como vocês estão. Igreja que não leva as pessoas à renúncia, à mudança de vida, à transformação. A igreja, ela está aberta a todos, mas ela tem muralhas e tem anjos na porta, para não deixar entrar o adultério, para não deixar entrar na fornicação, para não deixar entrar na mentira, para não deixar entrar na corrupção, para não entrar a influência dos modismos, porque o dia que nós perdemos o ponto de referência entre nós e o mundo, nós não somos igreja. E o profeta diz: e outra vez verá a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Eu sei que todo mundo quer que dê certo o seu projeto, mas tem uma frase de um grande pregador que ele diz que nem tudo que dá certo está certo. Não adianta projetarmos igreja que não esteja dentro desse projeto que Deus revelou a João. Não adianta projetarmos igreja ou falarmos de igreja que não esteja dentro dos princípios teológicos da palavra. E essas figuras da cidade espiritual de Jerusalém já é uma prática, uma essência, uma marca, uma característica da vivência da igreja nos dias de hoje. E é isso que nós queremos trazer para a nossa reflexão nesta noite. Uma igreja aberta para todos, mas uma igreja com anjo na porta, para não deixar entrar tudo. E aí é quando nós encontramos em Apocalipse capítulo 21, versículo 27, e ele diz que de fora ficarão os cães, os feiticeiros, os afeminados, os mentirosos, os sensuais, e todos que cometem iniquidade não entrarão nesta cidade. A igreja de Jesus, olha aqui para mim, você que está me escutando aí. João, ele fala também que a igreja, a Nova Jerusalém, está construída sobre fundamentos da verdade. A Bíblia diz que a igreja em Jerusalém crescia baseada na doutrina dos apóstolos. E quando nós falamos da teologia da igreja em Apocalipse capítulo 21, versículo 14, nós estamos falando de uma igreja edificada sobre o fundamento dos apóstolos. Epístola de Paulo aos Efésios capítulo 2 e versículo 20.
O apóstolo Paulo fala claramente que a igreja estará edificada sobre a doutrina dos apóstolos. E em que, pastor Edilson, se baseava a doutrina dos apóstolos? A doutrina dos apóstolos se baseava no conhecimento das Escrituras, que revelava-nos Cristo, o único fundamento da igreja. O apóstolo Paulo, quando ele fala da igreja como um edifício, ele diz que Cristo é a pedra angular que muitos edificadores rejeitaram, mas que o Senhor a constituiu como a pedra principal, a pedra de esquina. Então, logo, a igreja não é projeto de Edilson, a igreja não é propriedade de nenhum pastor, por mais renomado que ele seja. Ele pode ser dono da instituição, mas a noiva, a igreja de Cristo, a cidade espiritual, a Nova Jerusalém, esta noiva pertence ao noivo Jesus de Nazaré. Aleluia. Por isso que quando Jesus disse a Pedro, quando o próprio Cristo perguntou para ele: o que dizes tu, Pedro, ser? E ele disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, eu tenho plena certeza. Aí Jesus disse: ora, Pedro, bem-aventurado sois tu, Simão Barjonas, porque não te revelou nem a carne, nem o sangue, mas o Espírito. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aí os católicos disseram: a igreja está edificada sobre Pedro. Não. Jesus estava dizendo sobre essa tua declaração. E o conteúdo da declaração de Pedro era: tu és o Cristo, tu és a verdade, tu és o fundamento, tu és o Senhor das nossas vidas, tu és o único libertador, tu és o único transformador. Então, o que João está mostrando através dessa revelação, o próprio Deus a João, é que a igreja, ela tem como seu principal fundamento a verdade. E Cristo é a verdade que liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarão. Nós temos visto nesses últimos dias que tem dado muito ibope as fábulas, tem dado muito ibope as piadas, as mensagens, por mais alegóricas que elas sejam. É muita heresia. O povo está congestionado de tanta besteira que estão comendo. E há uma geração doente, eufórica, em águas rasas, vivendo o evangelho desprovido do conteúdo da palavra. E a palavra do Senhor nos revela que a igreja, a noiva do Cordeiro, a Nova Jerusalém, ela está edificada sobre os fundamentos dos apóstolos. E fundamento é ensino, é Bíblia, é Escritura, é a verdade, é ler, é conhecer. O que edifica, o que muda o homem é o desejo que ele tem pelas Escrituras. Ele pode ser frequentador de igreja, ele pode ser um bonito religioso, mas se ele não tiver intimidade com as Escrituras, se ele não conhecer a verdade revelada de Deus para a sua vida, ele pode passar 30 anos frequentando uma igreja e nada muda na sua vida, porque a palavra de Deus é a sua base para a transformação. João também ainda fala que essa noiva, que essa Nova Jerusalém, que essa igreja, ela tem espaço para todos os redimidos, todos os redimidos. Mas em Apocalipse capítulo 21, versículos 15 ao 17, João diz que a cidade foi revelada com 12 mil estados, tamanho de 12 mil estados, 2.200 quilômetros de comprimento. É como se fosse uma cidade de São Paulo a Aracaju. Não é que isso esteja literalmente desta forma, mas o que é que o Senhor estava dizendo a João? Que a cidade, ela é grande, ela é enorme, e ela tem espaço para todos os remidos. Ninguém vai brigar por cargo lá. Ninguém vai brigar para ser melhor do que o outro. Ninguém precisa brigar para tomar o lugar do outro. A igreja de Deus, ela é enorme, ela tem espaço para todo mundo trabalhar.
A gente vê pessoas dividindo a igreja para aparecer, para ter lugar. A gente vê pessoas querendo de forma maquiavélica, de forma imoral, querendo destruir a vida do irmão porque quer o lugar do irmão na igreja, não é? Outros querem fazer qualquer coisa para manchar a imagem do outro porque quer o lugar do outro. É como se a igreja fosse pequena e tivesse pouquinhos lugares e o povo fica se destruindo por lugares, mas não é assim que a palavra diz. A palavra de Deus diz que a igreja é um projeto enorme, a igreja é grande. E a igreja tem espaço para missionários, para intercessores, para pastores, para apóstolos, para profetas, para ministério de louvor, para intercessão, para missões. Há espaço para todos trabalhar, desde que tenham as marcas de remidos, de santos, de separados. A igreja é enorme, a noiva é grande. Não é um projeto pequeno, não. Paulo diz, Roberto, que a igreja é o mistério de Deus que estava oculto desde a fundação dos séculos e que Deus agora revelou em Cristo. Não existe maior projeto do que a igreja. E é um projeto enorme, é um projeto grande, é um projeto que tem lugar para todo mundo. É um projeto de santidade. Em penúltimo lugar, João diz que essa cidade santa, a igreja do Senhor Jesus, é um lugar onde se vive em total integridade. Mas ele diz, João, quando descreve essa cidade espiritual, a igreja a noiva, Apocalipse capítulo 21 e versículo 18 ao 21, ele diz que tudo nesta igreja ao redor é feito de ouro puro e com vidro transparente. Tudo ali vive na luz, tudo está descoberto, nada está escondido, nada está camuflado. A integridade é a base de todo o relacionamento. Se alguém quer servir a Deus como se estivesse servindo a dois senhores, está perdendo tempo. Ou você serve a Deus com transparência, com integridade, com luz. Quando estiver doendo e estiver ferido, de está doendo, está ferido, eu errei o alvo. Mas querer servir a Deus de forma camuflada, escondendo pecados, escondendo erros, parecendo que parecendo com igreja, mas não é igreja. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém, a igreja de Deus não é assim. A igreja de Deus, ela é revestida de ouro puro, sem mistura, e ela também tem nas suas paredes vidros transparentes, que é para quando você olhar de um lado, você vê sua face, do outro também, para que você olhe para dentro de você e veja sua própria conduta. A igreja não admite uma conduta na presença de Deus e outra conduta fora. A igreja é uma conduta única. Os membros que formam esta noiva, esta igreja, têm uma única conduta, uma conduta voltada à pureza, dizendo não ao pecado. Mas eu, como estava pregando aqui sexta-feira, mas todo mundo faz. Por que eu não posso fazer? Eu não posso fazer porque não glorifica a Deus, porque minha consciência acusa, porque me cerca uma nuvem de testemunhas e a consciência do meu próximo diz que não aprova essa minha escolha. Queridos, a noiva do Cordeiro, concluindo, ela é um lugar de plena comunhão com Deus. Interessante que no Velho Testamento a glória de Deus se limitava a estar dentro do tabernáculo. Consecutivamente, depois que foi construído o templo, todos entendiam que a glória de Deus está no templo. Mas agora, Apocalipse capítulo 21, versículo 22, diz que Deus habita em nós e nós habitamos em Deus. Eu acho isso profundo demais. Nós habitamos em Deus. Então logo a presença de Deus, quando a gente vem para o culto, vem para o templo, a gente, Deus, eu quero ver a tua glória, eu quero sentir a tua presença, eu vou buscar a tua presença.
Mas lá não haverá mais templos, não haverá mais tabernáculos. Nós habitaremos em Deus e Deus habitará em nós. Será um lugar de plena comunhão. Não haverá absolutamente nenhuma barreira entre a minha intimidade e a intimidade com Deus. É assim a igreja. A Nova Jerusalém é um lugar de plena manifestação da glória de Deus. Deus não se limitará à luz do sol e à lua, mas a Bíblia diz que o próprio Cordeiro será a luz. Ou seja, nós estaremos plenamente iluminados por esta luz. A Nova Jerusalém é um paraíso restaurado, onde corre o rio da vida. Lá no Éden eram 4 rios limitados. Na Nova Jerusalém é um rio da vida, que simboliza a vida eterna, que traz salvação, perfeição, dom gratuito da soberania de Deus para restaurar as nossas vidas. A Nova Jerusalém é ali onde está o trono de Deus. A Nova Jerusalém é lá com Ele que reinará todos os remidos. Nós estaremos diante do Senhor, não só para servi-lo eternamente, mas estaremos diante do Senhor para reinarmos com Ele. Que Deus te abençoe. Seja parte desta igreja, seja parte desta noiva, esteja de fato com as marcas do Cordeiro de Deus nas suas vidas, para ser de fato igreja. Eu sou igreja. Será que você pode dizer assim? Eu sou igreja. Você tem essas marcas de igreja? Seja esta igreja.